Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo aqui de 2022 no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada, especialista em direito previdenciário, e hoje nós vamos conversar sobre as mudanças que nós tivemos, né, no INSS em 2022. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os reajustes dos benefícios, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras, né, de aposentadoria que sofreram alteração aqui no ano de 2022, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Se você não me segue no Instagram ainda, já me siga, que é esse aqui embaixo, Bruna Manzato. E já compartilha com os amigos aí que tenham, né, possam ter interesse nesse conteúdo, tá? Eu fiz uma apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês para que a gente possa conseguir acompanhar melhor, tá? Então, aí deixa eu mudar esse aqui, as mudanças. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar um pouco sobre os reajustes dos benefícios que a gente teve em 2022, então, do salário mínimo, do teto, as novas regras, né? As regras mudaram ali, né, em 2022. A gente vai falar bem rapidamente, porque nem tem muita coisa a falar mesmo, mas eu vou só explicar o que é essa instrução normativa do INSS que o pessoal tem falado tanto aí. Então, eu vou explicar o que é e vou falar que vocês não precisam se preocupar com isso, fiquem tranquilos. E eu vou mostrar para vocês alguns casos práticos, tá? Só para a gente conseguir ali, entender o que teve de alteração nessas novas regras das aposentadorias, né? Que é o que nos interessa aqui em 2022. Então, vamos falar um pouquinho sobre os reajustes dos benefícios, tá? Então, por que os benefícios, né, eles são reajustados todo o ano, né? Então, lá no final do ano, eles fazem um estudo, né, levando em consideração a inflação que a gente teve no país, e faz o reajuste, né, dos benefícios, tanto dos benefícios pagos aos aposentados e pensionistas, tanto quanto, né, também para os trabalhadores, né, que recebem reajustes anuais nos seus salários. Esse reajuste anual sempre acontece, né, em janeiro, e ele acontece lá, né, acontece em janeiro, né, de todo ano. E por que é tão importante ter esse reajuste, né? Por quê? Porque a gente tem, né, durante todo o ano, alteração no consumo, né, no valor dos serviços e consumo, né? Então, tudo que a gente consome, a gente tem alteração nos valores. Se a gente não alterar, né, também não tiver esse reajuste salarial, o salário, né, tanto dos aposentados quanto das pessoas que trabalham, fica congelado, né? Então, a gente não consegue acompanhar ali o valor da inflação. Então, por isso que tem esse reajuste anualmente dos benefícios, tá? Então, esse ano, tá, a gente teve 10,18% de aumento, né, no salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212, já vigente aí. Então, quem já é aposentado, né, e pensionista, quem já recebe, já viu esse reajuste aí no seu salário de janeiro de 2022, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a atenção que a gente deve ter sobre o recolhimento, né, de quem recolhe como facultativo ou individual, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. E aí a gente teve também o reajuste do teto da Previdência, né? Então, mínimo é o mínimo que a pessoa, né, o nome já diz, pode receber do INSS. O teto é o máximo de benefício, né, de aposentadoria ou outro benefício que vocês podem receber do INSS, tá? Então, o teto era de R$ 6.433,52 e agora passou para R$ 7.087,22. Isso também tem impacto, sim, né, nas aposentadorias que vierem a ser concedidas nesse ano de 2022, né, porque elas vão ter, né, um valor um pouquinho mais elevado se a pessoa faz a contribuição em cima do teto da Previdência. Então, né, como eu já falei, os reajustes passam a valer ali a partir de janeiro.
E essa aqui é uma parte importante também que eu queria falar com vocês, sobre se os reajustes eles são iguais para todo mundo, tá? Então eles não são iguais para todo mundo, por quê? Porque depende muito de quando você se aposentou. Se você se aposentou lá em dezembro de 2020, sim, seu reajuste vai ser total, então vai ser lá os 10,18%. Agora, se você se aposentou um pouco depois, se você se aposentou ali na metade do ano passado, né, vai ter uma progressão no reajuste do seu salário, tá? Então, assim, se você se aposentou, vou colocar a tabelinha aqui para vocês olharem. Ela ficou um pouco pequena, eu achei aqui, mas deixa eu colocar ela total aqui. Opa. Aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver, se quiserem dar um print aí. Mas então, como que ficaram, né? Como que a gente consegue ver os reajustes? Deixa eu achar ela aqui. Porque para mim ela também tá pequena. Então, se você teve, né, iniciou, né, o pagamento do seu benefício em janeiro de 2022, 2021, você vai ter 10,16%, em fevereiro de 2021, 9,86%, em março de 2021, 8,97%, e assim sucessivamente até dezembro de 2021, que você só vai ter lá 0,73% de reajuste esse ano para o seu salário. Claro, se você se aposentou em dezembro de 2021, no ano de 2023 você vai ter o reajuste total, né, que tiver lá no ano de 2023, mas é dessa forma que funciona, tá? Os reajustes ali. E aí, para você saber, né, se o seu valor tá certo de reajuste, você veja lá quando você se aposentou, desde quando você recebe seu benefício, e pega seu salário, faz a multiplicação, né, vezes, né, se se aposentou em janeiro, 10,16%. Se se aposentou antes, aplica ali, né, o valor de reajuste total de 10,18%, tá? A gente também teve, né, a alteração da, das alíquotas de contribuição, né? Então, ali quem é empregado tem essas alíquotas de contribuição, né? Na verdade, não se alterou a alíquota de contribuição, mas claro que a base de incidência, né, teve alteração. Então, quem recebe até R$ 1.212, 7,6%. Quem recebe entre, né, um salário mínimo até 2.427, 9%. E ali embaixo, né, quem recebe de 3.641 até o teto, que é 7.087,22, 14% de contribuição, né, para recolhimento ali do INSS. Deixa eu deixar essa aqui inteira também, se vocês quiserem ver. E aí aqui, né, as contribuições, essas contribuições, elas passam, né, a ter vigência, né, a partir de janeiro. Então, como eu falei, quem já recebeu ali já sabe que teve esse reajuste no salário. E a parte que é muito importante que eu queria frisar aqui com vocês é que essas contribuições, principalmente para quem recolhe, né, como contribuinte individual ou facultativo, que elas nunca podem ser inferiores ao salário mínimo. Então, nunca inferior a R$ 1.212. Por quê? Porque se você recolher, né, se você fizer, porque o que acontece? As pessoas que elas são contribuintes ou individuais ou facultativas, elas tiram do seu próprio bolso para fazer o recolhimento. Então, elas fazem esse recolhimento sozinhas, ou por guia, né, pelo carnezinho, ou vai lá no site do INSS e imprime lá a guia de pagamento. E o que acontece se você fizer o pagamento abaixo do salário mínimo vigente, que hoje é 1.212, tá? Esse valor recolhido, ele não vai ser considerado para o tempo de contribuição e nem para manutenção de segurado. Então, você vai perder, né, esse valor que você contribuiu para o seu tempo de contribuição, não será computado, e você também, né, não mantém ali a qualidade de segurado junto ao INSS. Então, é como se você não estivesse pagando o INSS. Então, se você já conhece alguém que é contribuinte individual ou facultativo, manda para essa pessoa para ela ficar atenta a esse detalhe que é bem importante também, tá?
Depois de feito isso, tem alguma coisa para fazer, Bruna? Eu fiz o recolhimento errado, o que eu faço? Dá sim para complementar, dá sim para arrumar, mas é importante que a gente tenha essa informação, né, e faça certinho desde o do início. As alíquotas de contribuição, né, deixa eu colocar aqui, para as alíquotas de contribuição do facultativo, né, não tiveram alteração, só realmente, né, a incidência, né, o valor ali base do salário mínimo. Então, 20% de recolhimento para os facultativos e contribuintes individuais, 11% na forma simplificada, né? Então vai ficar ali uma contribuição de 133,32 mensal para o INSS, e os MEI, que tem uma contribuição diferenciada também de 5%, que vai dar R$ 60,60. Eu tenho um vídeo aqui no canal já, vou deixar linkado aqui em algum lugar, que fala um pouquinho mais sobre essas contribuições, né? Essas contribuições de segurado facultativo, segurado individual, em qual categoria cada um se enquadra, quem contribui com 20%, quem pode contribuir na alíquota de 11%, né? Aquela questão muito importante que quem contribui da forma simplificada nessa alíquota de 11% não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, só aposentadoria por idade. Então, são coisas bem específicas que é bem importante a gente também ficar ligado antes de fazer as contribuições, né? Eu sei que todo início de ano, né, muita coisa muda e a gente quer começar a fazer tudo que a gente não fazia no ano passado. Então, talvez seja o seu caso, né? Talvez você não fazia contribuição para o INSS, né? Você não trabalha, ou é dona de casa, ou é autônomo, né, presta serviço, e não fazia o recolhimento das contribuições para o INSS e decidiu que esse ano de 2022 você vai começar a fazer. Mas é muito importante que você consulte, né, antes de você começar a realizar essas contribuições, que você consulte um profissional da sua confiança, marque uma consulta, né, com esse profissional, advogado, né, especialista em direito previdenciário, que vai poder te instruir da maneira correta, né, de como fazer essas contribuições e até mesmo o valor, né, mais adequado para você contribuir. No mínimo, uma consulta, gente. Pode ser também, né, que incida ali em um planejamento previdenciário, dependendo do caso, mas é muito importante que vocês marquem uma consulta com o advogado da confiança de vocês, para que possa começar a fazer essas contribuições, né, quem ainda não contribui, ou quem tem alguma dúvida, né, na contribuição que já faz, né, às vezes a pessoa já contribui, mas não sabe se faz de maneira correta, então é importante consultar para ver se está tudo certinho aí, tá? Vou falar um pouquinho da nova instrução normativa do INSS, tá? Então, assim, essa última semana, muito tem se falado dessa alteração, e qualquer coisa que fale em alteração dentro do INSS, a gente sabe que causa um burburinho enorme, porque todo mundo fica muito preocupado, com muito receio, né, de ter uma nova alteração na legislação que acabou de ser alterada e foi tão prejudicial, né, para muitos segurados. Então, dessa vez, né, não precisam se preocupar, porque, né, a gente não vai ter uma alteração na legislação previdenciária. Mas o que que é, então, essa instrução normativa aí que todo mundo está falando que vai alterar? Essa instrução normativa, ela é um manual que orienta os servidores do INSS de como deve analisar os procedimentos administrativos, tá? Então, ela não vai alterar a maneira de que as aposentadorias são concedidas, ela não vai alterar as regras da aposentadoria, né? Mesmo porque isso só pode ser feito por uma emenda constitucional, que foi o que a gente teve lá em 2019. Então, não, ela só vai alterar a forma de analisar os processos lá junto ao INSS. E vai mudar, Bruna, vai mudar alguma coisa para os segurados, né? Vai alterar alguma coisa para eles? Na verdade, não vai alterar muita coisa, não, tá? Vai alterar muito mais para os advogados e para quem, né, trabalha, né, diretamente ali, né, instruindo os processos, né? Para os servidores também, claro. Então, essa vai ser a principal alteração, da maneira como esses processos serão analisados, das provas que a gente precisa juntar nos autos, basicamente isso, tá? Então, a gente não vai ter ali uma alteração
nas regras de cálculo, nas regras de concessão de aposentadoria. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? A gente tem né, só a título de curiosidade, a gente tem sim uma instrução normativa vigente hoje, que é a instrução normativa 77 de 2015, que está em vigor lá desde 2015, então um pouquinho antiga, e justamente por isso, né, que a gente precisa aí de uma nova instrução, justamente também para se adequar às alterações que a gente teve, né, da reforma da Previdência, tá? Então, podem ficar tranquilos que não alterará nenhuma questão, né, que seja de direito ali nessa questão da instrução normativa. Posso fazer um vídeo também depois que tiver alteração para que a gente possa conversar um pouco, né, talvez, sobre o que alterou ali, e até porque eu sei que vocês gostam de saber, né, sobre o que está acontecendo no INSS, a gente pode fazer um vídeo sim, tá? Então, o que a gente teve, né, de alteração que muito, né, nos preocupa, assim, muito nos preocupa não, muito nos interessa, né? A gente teve, então, a regra de fórmula progressiva, que é 86,96, né, e 81,91, geral e dos professores. Tempo de contribuição mínimo, idade progressiva, geral dos professores e aposentadoria por idade da mulher, tá? Só fazendo um parênteses aqui, tá? Essas alterações que a gente teve, na verdade, também não foi nenhuma alteração na legislação agora, recente, que aconteceu em 2022, né? A gente já teve alteração lá atrás, em 2019, e a gente não teve uma nova alteração. Só que essas regras já estavam previstas, né, para acontecer ano a ano. Então, conforme eu for explicando, vocês vão entender melhor. Então, não é que veio uma nova alteração, são só mudanças que já estavam programadas para acontecer no decorrer dos anos, né? Então, como a de pontos, né? Então, a cada ano que passa ali até 2023, a gente vai ter uma alteração nessa questão da somatória dos pontos. Então, não é uma coisa nova, ela já tinha, mas que a cada ano ela é atualizada. Então, só para vocês ficarem por dentro, né, do que alterou e como deve ser considerado agora as novas regras. Novas regras não, né? Essas mudanças, tá? Então, a gente teve ali aposentadoria por pontos, tá? Então, a aposentadoria por pontos é aquela que a gente soma a idade, né, ao tempo de contribuição e a gente precisa atingir ali onde está a pontuação naquele ano, tá? Então, eu deixei uma tabelinha aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Então, o que acontece? Essa aposentadoria por pontos, né, ela necessita de um tempo de contribuição mínimo, que é, para os homens, mínimo de 35 anos de tempo de contribuição, e para as mulheres, o mínimo de 30 anos de tempo de contribuição, tá? Somado esse mínimo de tempo de contribuição à idade, a gente precisa atingir a pontuação da tabela que está prevista para cada ano. Então, no ano passado, tá, as mulheres precisariam, para se aposentar por pontos, 89 pontos e os homens 99 pontos. Desculpa, é esse ano. O ano passado precisaria de 88 e 98. Esse ano, tá? Esse ano de 2022, então. As mulheres necessitam de 89 pontos e os homens de 99 pontos, tá? Para conseguir se aposentar. Lembrando que soma a idade ao tempo de contribuição que tem que ser mínimo. Então, não dá para somar, por exemplo, o homem, ele não pode somar ali 30 anos de contribuição, e aí tem a idade um pouco mais avançada, né, e conseguir se aposentar nessa regra. Não é possível. É exigido o mínimo de contribuição ali de 30 e 35 anos, tá? Então, não dá para fazer isso de pegar um tempo menor do que 30 anos para mulher de contribuição, somar uma idade maior e conseguir atingir ali a tabelinha de pontos. Não é possível fazer isso, tá? E aí essa também, né, teve alteração para os professores que têm ali os professores, eles têm a redução de 5 pontos, né? Então, eles precisam ter no mínimo
25 anos de contribuição para a mulher, 30 anos de contribuição para os homens, e somados ao tempo de contribuição, que inicia ali iniciou em 2019 com 81,91. Então, eles têm 5 anos a menos ali na pontuação, tá? Aí a regra, né, de cálculo, para a gente fazer o cálculo dessa aposentadoria por pontos, eu vou explicar aqui bem resumidamente, porque eu precisaria de um vídeo só para explicar, né, regra de cálculo, que a gente sabe que é bem complicado, mas só para vocês terem uma noção de mais ou menos como funciona, tá? Então, a regra de cálculo é 60%, né, do valor da média, né, dos 100 salários de contribuição desde de julho de 1994. Então, pega essa média, multiplica por 60% e soma 2% a cada ano de contribuição que exceder, né, 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, tá? Então, essa é a regra de contribuição dessa aposentadoria. A gente teve também... vou mostrar um caso prático aqui para vocês da aposentadoria por pontos em 2022, como ficou, tá? Então, vamos imaginar que um homem tem 33 anos de contribuição, né, até 2000 lá na data da reforma da Previdência, em 13 de 11 de 2019, tá? Então, ele tem 33 anos de contribuição, ele não conseguiu, né, se aposentar pelas regras antigas, e porque ele não atingiu ali a pontuação que era necessário, ele tinha 55 anos, né, nessa data. Então, nessa data lá, em 2019, ele tinha 84 pontos, tá? Em 2019, ele precisaria ter, né, a pontuação lá de 96, então ele não tinha chego ainda na pontuação e também não tinha atingido o tempo de contribuição mínimo. Então, quando que ele vai atingir a aposentadoria por pontos, né? Então, eu deixei aqui, né, somando, porque essa também é uma questão interessante de se explicar, porque o que acontece? Essa tabelinha de progressão, né, ela vai aumentando 1 ponto para o homem e 1 ponto para a mulher a cada ano, tá? Mas aí você poderia me perguntar, nossa, mas aí, Bruna, nunca que vou atingir, né? Porque aumenta, 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 e daí eu, né, não vou conseguir acompanhar essa progressão. E por que a gente consegue, né? Por que é possível acompanhar a progressão? Porque a cada ano, a pessoa, né, o segurado, ele ganha 2 pontos, tá? Ele não ganha só 1. Ele ganha 1 da idade e 1 do tempo de contribuição. Então, tem uma hora desculpa, tem uma hora que ele vai conseguir, né, atingir a pontuação exigida, porque realmente, se fosse crescendo só de 1 em 1 e ele fosse ganhando somente 1 a cada ano, realmente não seria possível ele conseguir nunca que chegaria a se aposentar. Mas ali é possível ver que dá sim, né, para se aposentar. Então, em 2019, 84 pontos, aí eu fiz ali. Pode ver que ele só vai atingir lá, eu deixei a tabelinha aqui do lado para a gente ver também, ele vai atingir a pontuação exigida, né, em 2029, 104 pontos, tá? Então, em 11 lá, de 2029, ele vai conseguir atingir a pontuação, né, que é necessário para ele conseguir se aposentar. Na verdade, em 2019 não, né, gente? Porque em 2019 exige 105, ele só vai conseguir em 2029 não, em 2030, né? Em 2030, 105 pontos, somados à idade e ao tempo de contribuição. O que a gente teve também, né, de alteração? A gente teve de alteração a aposentadoria, né, a idade mínima para a aposentadoria da mulher, tá? Que também sofreu alteração. Coloquei um desenho aqui para vocês visualizarem melhor.
Então, né, lá quando aconteceu a reforma da Previdência, a mulher precisaria para se aposentar por idade, tá? 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Essa idade foi aumentando de 6 em 6 meses a cada ano. Então, em 2020, ela precisava de 60 anos e 6 meses, 2021, 61 anos, e em 2022, ela precisa de 61 anos e 6 meses para conseguir se aposentar. Até que estaciona lá em 2023, 62 anos de idade, e não tem mais progressão, né? Então, para ali em 63 anos de idade, estaciona e essa idade que passa a valer. Claro, né, acumulado ali com tempo de contribuição, né, contribuição e carência, que também são coisas diferentes, mas são bem próximas. Então, para ali na idade de 62 anos. Então, ano que vem, as mulheres já atingem ali, já estaciona no requisito idade, tá? Eu trouxe um caso prático também, vou colocar aqui para vocês, para a gente analisar, né, quando que essa mulher conseguiria se aposentar ali. Então, uma mulher nascida em 15 de 10 de 1960, tá? Então, pela regra antiga, ela precisaria de 60 anos para conseguir se aposentar. Pela regra nova, né, o requisito será aumentado em 6 meses para cada ano a partir de 2020, até chegar em 62 anos, que vai ser lá no ano que vem, 2023. Então, né, a regra em 2022, 61 anos e 6 meses. Então, se ela tem lá, se ela nasceu em 1960, essa mulher vai conseguir se aposentar, né, aos 61 anos e 6 meses em 15 de 4 de 2022. Tá? Eu não sei se eu coloquei o exemplo. Ah, coloquei. Uhum. Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês hoje. Foi um vídeo mais rapidinho, né? Mas eu acho que eu consegui passar aqui o que eu queria falar sobre as alterações nas aposentadorias e também sobre a nova IN, que eu vi muita gente, né, perguntando sobre isso, e também sobre os novos valores de salário mínimo e teto e o que a gente pode fazer com esses valores, né? A gente vai ter vários vídeos aqui no canal esse ano, mas que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre, né, como que a gente pode aproveitar aí, né, esses valores que foram alterados, né, que sofreram reajustes para as aposentadorias, para a gente planejar novas aposentadorias, tá? Então, esse é meu contato, se vocês precisarem, né, tirar alguma dúvida, me mande lá, marcar uma consulta, enfim. E é isso, nos vemos na semana que vem, então, tá? Por enquanto, com vídeos semanais por aqui. Mas nos vemos na semana que vem e espero vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau.